Capítulo 2 As virtudes de um intelectual cristão. 1. As virtudes comuns. Eu poderia dizer, a virtude contém a intelectualidade em potência, pois, conduzindo-nos a nosso fim, que é intelectual, a virtude equivale ao supremo saber. Podemos tirar disso muitas coisas, poderíamos mesmo tirar tudo, pois a esse primado da ordem moral liga-se a dependência relativa do verdadeiro, do belo, da harmonia, da unidade e do próprio ser a moralidade, que é assim aparentada ao primeiro princípio. Mas prefiro seguir uma estrada mais modesta. As qualidades do caráter têm um papel preponderante em tudo. O intelecto não passa de um instrumento. Sua utilização determinará seus efeitos. Não é evidente que, para bem reger a inteligência, várias outras qualidades são requeridas, além da própria inteligência. Instintivamente, todo espírito reto proclama que a superioridade de qualquer espécie inclui uma dose de superioridade espiritual. Para julgar com verdade, é preciso ser grande. Não haveria alguma coisa de chocante em ver uma grande descoberta feita por um canalha. A candura de um homem simples ficaria ofendida com isso. Escandalizamo-nos com uma dissociação que ofende a harmonia humana. Não acreditamos nesses joalheiros que vendem pérolas e não as usam. Viver junto da fonte sublime sem participar de sua natureza moral soa como um paradoxo. Usar do poder da inteligência e fazer dele uma força isolada, uma excrescência, parece-nos um jogo perigoso, pois toda força isolada, no seio de um todo equilibrado, torna-se vítima dele. Se o caráter decai, é de se esperar que o sentido das grandes verdades sofra as consequências. O espírito, não estando mais sob exame, não se movendo mais no nível que lhe é próprio, enveredará por caminhos desastrosos, e sabemos que um pequeno erro no início torna-se grande no fim. Uma força lógica poderá precipitar para baixo aquele cuja alma deixou um discernimento sem salvaguardas. Daí tantas quedas estrondosas, e tantos erros muitas vezes geniais, de mestres desorientados. A vida é uma unidade. Seria muito surpreendente que se pudesse trabalhar plenamente em uma função negligenciando outra, e que viver as ideias não nos ajudasse a percebê-las. De onde provém essa unidade da vida? Do amor. Dize-me que amas, e eu te direi o que és. O amor é o começo de tudo em nós, e esse ponto de partida comum do conhecimento e da prática não pode deixar de tornar solidários, em certa medida, os retos caminhos de um e da outra. A verdade aproxima-se dos que a amam, dos que a acolhem, e esse amor não existe sem virtude. Por isso, apesar de suas possíveis taras, o gênio envolvido em seu trabalho já é virtuoso. Para chegar à santidade, bastaria que fosse mais plenamente ele mesmo. O verdadeiro brota no mesmo terreno que o bem. Suas raízes comunicam-se. Separados dessa raiz comum, e por isso menos arraigados em seu terreno, ambos sofrem, a alma definha ou o espírito desfalece. Ao contrário, alimentando o verdadeiro esclarecemos a consciência, fomentando o bem, orientamos o saber. Praticando a verdade que conhecemos, merecemos a que ignoramos. Merecemos-la perante Deus, merecemos-la também por um mérito que coroa a si mesmo, pois todas as verdades relacionam-se umas com as outras, e sendo de fato a homenagem o que há de mais decisivo, quando a prestamos à verdade da vida aproximamo-nos das claridades soberanas e daquilo que delas depende. Se embarco num afluente, chegarei ao rio, e daí ao mar. Examinemos mais de perto essa doutrina tão importante, de tanta importância que já valeria ter produzido este opúsculo apenas para recordá-la. Não é a virtude a saúde da alma. E quem sustentará que a saúde não interfere em nada na visão? Pergunte a um oculista. Um clínico inteligente não se limita a medir a curva do cristalino ou a receitar óculos, prescrever colírios ou asepsias locais. Preocupa-se com a sua saúde em geral, com a sua dentição, com seu estilo de vida, com suas vísceras. Não se espante se especialista em um órgão perguntar-lhe sobre as suas virtudes. A visão espiritual não é menos exigente. Acha você que pensamos somente com inteligência? Não somos nós um feixe de potências, no qual elegemos, para isto ou para aquilo, o instrumento adequado. Pensamos com toda a nossa alma, afirmou Platão. Vamos até mais longe, e afirmamos, com todo o nosso ser. O conhecimento diz respeito a tudo que há em nós, desde a ideia vital até a composição química da menor das células. As desordens mentais de qualquer natureza, os estados delirantes, as alucinações, as astenias e as hiperstenias, as inadaptações ao real, de quaisquer espécies, provam abundantemente que não é somente o espírito que pensa, mas o homem todo. Como é possível pensar bem com uma alma doente,
com um coração trabalhado pelos vícios, dividido pelas paixões, desorientado pelos amores violentos ou culpáveis. Há um estado clarividente e um estado cego da alma, dizia Gratri, um estado são, e portanto sensato, e um estado insensato. O exercício das virtudes morais, diz-nos por seu turno São Tomás de Aquino, virtudes pelas quais são refreadas as paixões, é de extrema importância para adquirir a ciência. 2. Concordo plenamente. Analisemos. De que depende, antes de tudo, o esforço da ciência. Da atenção, que determina o campo da pesquisa, concentra-nos nele e sustenta todas as forças que nele aplicamos. Em seguida, do juízo, que colhe o fruto da investigação. Ora, as paixões e os vícios diminuem a atenção, dispersam-na, desviam-na, e chegam ao juízo por meandros cujos percursos Aristóteles e muitos outros depois dele escrutaram. Todos os psicólogos contemporâneos concordam com isso. A evidência não permite nenhuma dúvida. A psicologia dos sentimentos rege a ação, mas também uma boa parte do pensamento. A ciência depende de nossas orientações passionais e morais. Apaziguar-nos é liberar em nós o senso do universal, retificar-nos, liberar o senso da verdade. Analisemos mais. Quais são os inimigos da sabedoria? A inteligência, evidentemente, pois tudo aquilo que dizemos dos vícios, das virtudes e de seu papel na ciência pressupõe sujeitos que têm no fundo a mesma natureza. Mas, além da estultícia, que os outros inimigos você teme? Não pensa na preguiça, onde os melhores dons são sepultados. Na sensualidade, que debilita o corpo e o torna pesado, nubla a imaginação, embota a inteligência, dissipa a memória. No orgulho, que ora ofusca, ora obscurece, e nos aprisiona de tal forma em nossa visão das coisas que a visão do universal pode nos escapar. Na inveja, que recusa obstinadamente a luz provinda de outrem. Na irritação, que rechaça as críticas e aferra-se ao erro. Suplantando esses obstáculos, um homem de estudos pode elevar-se mais ou menos, segundo seus recursos e seu meio, mas atingirá o nível de seu próprio gênio, de seu próprio destino. Todas as taras mencionadas estimulam mais ou menos umas às outras, confirmam-se, ramificam-se, e são todas, em relação ao amor do bem ou ao seu desprezo. O que são os fios d'água entrecruzados em relação à sua fonte? A pureza do pensamento exige a pureza da alma. Eis uma verdade geral que nada pode abalar. Que o neófito da ciência impregne-se dela. Subamos mais alto, e já que falamos de fontes, não esqueçamos a primeira delas. A mais segura metafísica ensina-nos que em seus ápices a verdade e o bem não somente estão interligados, mas são idênticos. Para sermos exatos devemos dizer que o bem nesse caso não é, propriamente falando, o bem moral. Trata-se especificamente do desejável, mas um raciocínio leva-nos de um ao outro. O bem moral é o desejável medido pela razão e proposto à vontade como fim. Os fins se interrelacionam. Todos dependem de um fim último, e é este que se une à verdade e identifica-se com ela. Junte essas proposições e verá que o bem moral, se não é idêntico à verdade sob todos os aspectos, dela depende, através dos fins do querer. Há portanto entre os dois uma ligação mais ou menos frouxa ou estreita, mas infrangível. Não é através do que há de individual em nós que acedemos à verdade, é em virtude de uma participação no universal. A esse universal, que é ao mesmo tempo verdadeiro e bom, não podemos honrar como verdadeiro, unir-nos intimamente a ele, discernir seus aspectos e receber sua poderosa influência sem igualmente reconhecê-lo e servi-lo como bom. Suba a grande pirâmide por aqueles degraus gigantes que tão bem representam a ascensão à verdade. Se você subir pela encosta norte, poderá chegar ao topo sem aproximar-se da encosta sul. Permanecer longe dele é ficar nos níveis mais baixos, distanciar-se dele, andar enviesado e tornar a descer. Assim o gênio da verdade tende por si mesmo a unir-se ao bem. Se dele se afasta, é em detrimento de seu impulso para as alturas. Bem-aventurados os corações puros, disse o Senhor, porque eles verão a Deus. 3. Guarda a pureza de consciência, disse São Tomás a seu estudante. Não deixes de imitar a conduta dos santos e dos homens de bem. A obediência da alma é fonte inefável. Suas disposições filiais e amorosas abrem-na à invasão das iluminações e dos ardores e virtudes. Amada e realizada como vida, a verdade revela-se como princípio. Vemos de acordo com que somos, participamos da verdade participando do espírito pelo qual ela existe. As grandes intuições pessoais vêm, assim como o valor, do aperfeiçoamento moral, do desapego de si mesmo e das banalidades rotineiras, da humildade, da simplicidade, da disciplina dos sentidos e da imaginação, do empenho em alcançar os grandes fins. Aqui não se trata mais de provar sua habilidade, de fazer suas faculdades brilharem,
como se fossem uma joia, o que se quer é comunicar-se com a origem da luz e da vida. Esse centro é abordado em sua unidade, tal qual ele é adorado, e renunciamos ao que se lhe opõe para que sua glória nos inunde. Não será mais ou menos tudo isso que significa a expressão: os grandes pensamentos vêm do coração? Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Para mais vídeos, ative o sininho de notificações. 2. A virtude própria do intelectual. Estamos agora seguros de que a virtude em geral é necessária à ciência, e que, quanto maior a retidão moral, mais fecundo será o estudo. Há, porém, uma virtude própria do intelectual, e convém insistir nela, embora ela vá reaparecer com frequência nas páginas deste livro. A virtude própria do homem de estudos é evidentemente a estudiosidade. Que ninguém julgue isso simplório. Nossos mestres nessa doutrina incluíram nessa virtude muitas coisas, e excluíram dela várias outras. 4 São Tomás submetia a estudiosidade à temperança moderadora, para indicar que o saber é em si mesmo sempre bem-vindo, mas que a constituição da vida pede-nos temperar, ou seja, adaptar às circunstâncias e relacionar aos outros deveres um apetite de conhecer que facilmente torna-se excessivo. Quando falo em excesso, entendo em 2 sentidos. No reino da estudiosidade, 2 vícios se opõem: a negligência, por um lado, a curiosidade vã, por outro. Omitamos aqui a primeira. Se ela não for odiosa ao leitor quando fechar este livro, é porque se terá enfadado no caminho ou porque nós teremos construído muito mal o percurso. Mas não digo o mesmo da curiosidade. Esta pode aproveitar-se dos nossos melhores instintos e viciá-los no momento mesmo em que pretende satisfazê-los. Já mencionamos as pretensões ambiciosas que desorientam uma vocação intelectual. Sem chegar a tanto, a ambição pode alterar a estudiosidade e seus bons efeitos. Um ato de ambição no campo da ciência não é mais um ato científico, e quem o faz não merece mais o nome de intelectual. Qualquer outro fim pecaminoso exigiria o mesmo veredito. Por outro lado, o estudo, mesmo desinteressado e reto em si mesmo, nem sempre é oportuno. Se não o for, o cientista esquece seu ofício de homem. E que intelectual é esse que não é um homem? Há outros deveres humanos além do estudo. O conhecimento tomado como um absoluto é sem dúvida nosso bem supremo, mas o que experimentamos aqui está muitas vezes subordinado a outros valores que lhe serão equivalentes sob os auspícios do mérito. Um pároco de aldeia que se dedica a seus paroquianos, um médico que negligencia a ciência para prestar socorros urgentes, um filho que exerce um ofício para ajudar sua família e renuncia assim a uma ampla cultura não profanam de maneira alguma seu gênio interior, prestam homenagem a esse verdadeiro que é, com o bem, um só e mesmo ser. Se agissem de outra forma, ofenderiam tanto a verdade quanto a virtude, pois, por um desvio, colocariam a verdade viva contra si mesma. Vemos assim muitos curiosos pela ciência que não temem sacrificar-lhe seus mais estritos deveres. Não são mais cientistas, são diletantes. Ou então, deixam o estudo que corresponde às suas obrigações e se dedicam ao que satisfaz seus desejos, e caem na mesma desqualificação. Aqueles que aspiram mais alto do que permitem suas forças, expondo-se ao erro. Aqueles que desperdiçam suas faculdades reais para adquirir faculdades ilusórias também são curiosos na sua antiga acepção. 2 dos 16 conselhos de São Tomás em matéria de estudo são para eles: Altiora-te quaes eris, não busques o que está acima de ti, volute per rivulus, non statim, in mare ligas introire, quero que escolhas entrar no mar pelos regatos, não diretamente. Preciosos conselhos, proveitosos tanto para a ciência quanto para a virtude, pois equilibram o homem. Não sobrecarregue o solo, não levante a construção além do que a base permite, ou antes que a base esteja firme. Isso faria tudo ruir. Quem é você? Onde está? Que alicerces intelectuais já possui? Eis o que determina seus empreendimentos no campo da ciência. Se quiseres ver o frondoso, planta o pequeno, dizem os silvicultores, o que é, em outras palavras, o conselho tomista. O sábio começa pelo começo e só dá um novo passo depois de assegurar o anterior. É por isso que os autodidatas têm tantos pontos fracos. Ninguém pode começar pelo começo sozinho. Quando nos juntamos a um grupo que já vem caminhando, ele nos dá o resultado das etapas percorridas sem nos mostrar a trajetória correspondente. Por outro lado, o que vale para cada um quanto às etapas de seu desenvolvimento vale para cada um em relação aos outros. Não nos devemos superestimar, mas nos avaliar. Aceitar-nos tal qual somos é obedecer a Deus e preparar-nos vitórias seguras. Pretende a natureza mais do que ela pode. Tudo nela é medido com exatidão, sem esforços vãos e sem avaliações ilusórias. Cada ser age segundo sua quantidade e sua qualidade, sua natureza e sua força,
e depois repousa em paz. Somente o homem vive de pretensões e de tristezas. Que ciência e que virtude há em julgar-se bem e em perseverar em si mesmo. Você tem um papel que só você pode representar e que deve ser representado com perfeição, em vez de tentar violentar a fortuna. Os destinos não são intercambiáveis. Quem tenta subir demais ou rebaixar-se, perde-se. Caminhe para a frente fiel a si mesmo, tendo Deus como guia. São Tomás acrescenta a essas necessárias precauções o cuidado de não pôr sua curiosidade nos objetos inferiores em detrimento do objeto supremo. Tiraremos disso, mais adiante, uma consequência importante quanto à organização do trabalho. 5 Mas, antes de tudo, o estudo deve preservar o lugar do culto, da oração, da meditação direta sobre as coisas de Deus. Ele mesmo é um ofício divino, mas refletido. Investigue e honra os vestígios do Criador ou então suas imagens, conforme escrute a natureza ou a humanidade, mas deve ceder, em seu tempo, à sua frequentação direta, se não o faz, além de desprezar um grave dever, a imagem de Deus na criação torna-se opaca, e seus vestígios só servem para afastar daquele que testemunham. Estudar tanto que se deixe de rezar, de se recolher, que não se leia mais a palavra sagrada nem as palavras dos santos, nem as das grandes almas. Estudar tanto que se esqueça de si mesmo e que, de tão concentrado nos objetos de estudo, se negligencia o hóspede interior, é um abuso e uma trapaça. Supor que assim haverá maior progresso e que se produzirá mais é achar que o riacho fluirá melhor se lhe secarmos a fonte. A ordem do espírito deve corresponder à ordem das coisas. Na realidade tudo se eleva ao divino, tudo depende dele, pois tudo dele procede. Na efígie da realidade em nós, as mesmas dependências existem, a menos que tenhamos desarranjado as relações do verdadeiro. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Para mais vídeos, ative o sininho de notificações. 3. O espírito de oração. Essas disposições estarão garantidas se, independentemente da piedade que precede ao estudo, cultivarmos no próprio trabalho o espírito de oração. E ainda São Tomás que diz ao apaixonado pela ciência, oratione vacare non desinas, não abandone jamais a oração. Ivan Elmont explica-nos esse preceito por estas sublimes palavras. Todo estudo é um estudo de eternidade. A ciência é um conhecimento pelas causas, dizem-nos sempre. Os detalhes não são nada, os fatos não são nada. O que importa são as dependências, as comunicações de influências, as relações, as trocas que constituem a vida da natureza. Ora, acima de todas as dependências, há a dependência primeira, no seio de todas as relações, a suprema relação. No topo das comunicações, a fonte, sob as trocas, o dom, sob a sístole e a diástole do mundo, o coração, o imenso coração do ser. Não deve o espírito referir-se constantemente a ele e não perder por um minuto sequer o contato com aquele que é o tudo de todas as coisas e por conseguinte de toda a ciência. A inteligência desempenha plenamente seu papel exercendo uma função religiosa, quer dizer, prestando um culto à verdade suprema através da verdade reduzida e dispersa. Cada verdade é um fragmento que exibe em todos os seus aspectos suas ligações. A verdade em si mesma é uma, e a verdade é Deus. Cada verdade é um reflexo, por trás do reflexo, e dando-lhe valor, está a luz. Cada ser é uma testemunha, cada fato é um segredo divino, para além está o objeto da revelação, o herói do testemunho. Toda verdade destaca-se sobre o infinito como sobre seu fundo de perspectiva, manifesta-o. Pertence-lhe. Uma verdade particular pode ocupar toda a cena. As imensidões estão mais além. Poderíamos dizer, uma verdade particular é simplesmente um símbolo real, um sacramento do absoluto. Ela expressa, e é, mas não por si mesma, não basta-se a si mesma, vive por outro, e morreria se fosse abandonada sua inconsistência. Para a alma totalmente desperta, portanto, toda verdade é um lugar de encontro. O pensamento soberano convida o nosso. Faltaremos a esse sublime encontro. A vida do real não está toda naquilo que vemos, no que analisamos pela ciência. O real tem uma vida oculta, como Jesus, e essa vida é também uma vida em Deus. É como uma vida de Deus. É uma revelação de sua sabedoria através das leis, de seu poder através dos efeitos, de sua bondade através dos bens, de sua tendência a difundir-se através dos intercâmbios e do crescimento. Convém venerar e amar essa espécie de encarnação em contato mesmo com aquele que se encarna. Separar esse corpo de Deus de seu espírito é menosprezá-lo, como é menosprezar o Cristo ver nele unicamente o homem. A encarnação de Cristo consuma-se na comunhão, onde não se dissociam o corpo, o sangue, a alma e a divindade do Salvador, a quase encarnação de Deus no ser, da verdade eterna em cada caso verdadeiro,
deve consumar-se também em um êxtase celeste, e não em nossas distraídas investigações e em nossas banais admirações. Decidamo-nos a trabalhar sob as asas das grandes leis e sob a lei suprema. Nem o conhecimento, nem qualquer manifestação da vida deve ser separada de suas raízes na alma e na realidade, onde o Deus do coração e o Deus dos céus revelam-se e unem-se. Deve haver unidade entre nossos atos, inclusive o ato de aprender, nossos pensamentos e nossas realidades últimas. Em tudo, tenhamos toda a alma, toda a natureza, toda a duração e a própria divindade conosco. Para obter esse espírito de oração na ciência, aliás, não é necessário entregar-se a nenhum misterioso encantamento. Não se requer nenhuma força extrínseca. Sem dúvida, a invocação de Deus e sua intervenção especial tem seu lugar aqui. São Tomás sempre rezava antes de ditar ou pregar. Compôs nessa intenção uma oração admirável. 6. O filho da ciência que balbucia busca naturalmente a palavra que lhe falta no olhar divino. Mas na própria ciência, na ciência cristã, encontramos o escabelo que, elevando-nos para Deus, permite-nos retornar ao estudo com uma alma mais iluminada e como que com os dons do profeta. Tudo que instrui leva a Deus por um caminho seguro. Toda verdade autêntica é, por si mesma, eterna, e sua eternidade orienta-nos. Eternidade de que ela é uma revelação, através da natureza e da alma, para onde podemos ir senão a sua origem. Se não chegamos até ela é porque houve um desvio no caminho. Com um salto, o espírito inspirado e reto transpõe os graus intermediários e, a toda questão que surge para ele, sejam quais forem as respostas particulares que apresente, uma secreta voz responde: Deus. Portanto, basta deixar o espírito seguir seus impulsos, por um lado, e permanecer atento, por outro, para que se estabeleça, entre o objeto de um estudo particular e o da contemplação religiosa, um constante vai-vem que é de proveito para os dois. Com um salto rápido e com frequência inconsciente, passamos do vestígio ou da imagem a Deus, e de lá, retornando com novas forças, voltamos a seguir os rastros do divino caminhante. O que descobrimos é então comentado, ampliado, vemos nele um episódio de um imenso acontecimento espiritual, mesmo ocupando-nos de algo ínfimo, sentimos-nos depositários de verdades perante as quais as montanhas são efêmeras, o ser infinito e a duração infinita envolvem-nos, e nosso estudo é verdadeiramente um estudo da eternidade. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Para mais vídeos, ative o sininho de notificações. 4. A disciplina do corpo. Já dissemos que a doutrina do composto humano proíbe a dissociação das funções espirituais e das funções corporais, mesmo das que parecem mais alheias ao pensamento puro. São Tomás assina embaixo deste pensamento irônico de Aristóteles: é tão ridículo dizer que somente a alma compreende quanto dizer, ela tece, ou constrói. 7. Ele mesmo faz estas afirmações aparentemente materialistas. As diversas disposições do homem para as obras da alma provêm das diversas disposições de seus corpos. 8. A boa compleição do corpo segue-se à nobreza da alma. 9. Isso nada tem de surpreendente. O pensamento nasce em nós depois de longas preparações em que trabalha toda a máquina corporal. A química celular está na base de tudo. As mais obscuras sensações preparam nossa experiência. Esta é o produto do trabalho dos sentidos que elaboram lentamente suas aquisições e fixam-nas na memória. É a partir dos fenômenos fisiológicos, em continuidade com eles e na sua dependência, que o fato intelectual se produz. Ninguém pensa, mesmo que esteja apenas utilizando uma ideia adquirida, sem evocar todo um conjunto de imagens, de emoções, de sensações que são o cadinho de cultura da ideia. Quando queremos suscitar em alguém um pensamento, de que meio dispomos? Somente deste. Produzir nele através da palavra, de signos, estados de sensibilidade, de imaginação, de emoção, de memória nos quais descobrirá nossa ideia e poderá fazê-la sua. Os espíritos só se comunicam através dos corpos. Assim também o espírito de cada um de nós só se comunica com a verdade consigo mesmo através do corpo. Tanto que a mudança pela qual passamos da ignorância à ciência deve ser atribuída, segundo São Tomás, diretamente ao corpo e somente por acidente à parte intelectiva. Desta tal doutrina, incessantemente retomada pelo doutor, tão essencialmente, tão providencialmente moderna, não deve levar à convicção de que para pensar, sobretudo para pensar com ardor e sabedoria durante toda uma vida, é indispensável submeter ao pensamento não somente a alma e suas diversas potências, como também o corpo e todo o conjunto das funções orgânicas. Tudo, em um intelectual, deve ser intelectual. O complexo físico e mental, a substância homem, está a serviço dessa vida especial que em certos aspectos parece tão pouco humana,
que ele então não lhe cause entraves. Tornemo-nos uma harmonia cujo resultado seja a conquista da verdade. Ora, há nisso duas coisas que devem ser consideradas sem nenhum respeito humano, embora a primeira delas costume assustar os homens espirituais de juízo pouco firme. Primeiro, não tenha vergonha de se preocupar com a saúde. Muitos gênios tiveram uma péssima saúde, e se Deus quiser que seja assim com você, não discutamos. Mas se as suas ações prejudicam sua saúde, isso é tentar a Deus gravemente. Você está seguro, discípulo dos gênios, de que tem como eles bastante vigor para triunfar na luta incessante da alma contra a debilidade da carne. Nada garante que os gênios mesmos não tenham visto suas taras fisiológicas desviarem ou reduzirem seus talentos. Muitas anomalias intelectuais, nos melhores dotados, talvez possam ser explicadas por isso, e também a fraca produção de muitos explica-se da mesma maneira. Suposta a igualdade de dons, é certo que a doença é uma grave inferioridade. Ela diminui o rendimento, prejudica a liberdade da alma quando esta exerce suas mais delicadas funções, desvia a atenção, pode falsear o juízo por causa dos movimentos da imaginação e da emotividade que o sofrimento provoca. Uma doença de estômago muda o caráter de um homem, seu caráter muda seus pensamentos. Se Leopardi não tivesse sido o aborto que foi, estaria hoje no rol dos pessimistas. Quando se trata de levar uma vida elevada, não pense que rebaixa o nível da discussão preocupar-se ao mesmo tempo com o pensamento e com todo o seu substrato orgânico. A alma sã e corpo são é sempre o ideal. O homem de pensamento tem uma fisiologia especial, deve cuidar dela e não hesitar em consultar um especialista no assunto. 11 Em todo caso, as prescrições usuais devem ser seguidas. Uma boa higiene é uma virtude quase intelectual. Entre os modernos, nos quais a filosofia é às vezes tão pobre, a higiene é rica, não a desprezes. Ela enriquecerá sua filosofia. Tanto quanto possível, leve uma vida ao ar livre. Está comprovado que a atenção, esse nervo da ciência, tem uma estreita correlação com a respiração, e sabemos que a abundância de oxigênio é uma condição fundamental para a saúde em geral. Janelas abertas ou entreabertas noite e dia, quando a prudência o permite, frequentes sessões de amplas respirações, sobretudo combinadas com movimentos que as ampliem e as normalizem, 12 caminhadas antes e depois do trabalho, ou combinando-se com ele, conforme a tradição grega, são excelentes práticas. É importante trabalhar numa posição que deixe livres os pulmões e não comprima as vísceras. É bom interromper de vez em quando uma sessão de estudo para respirar profundamente, para fazer 2 ou 3 gestos ritmados que alonguem a musculatura e impeçam-na, por assim dizer, de se amarfanhar. Descobriu-se que respirações amplas feitas nas pontas dos pés, o corpo ereto, junto a uma janela aberta, são mais eficazes ainda. Não negligencie nada, evitando assim a congestão dos seus órgãos e sua consequente debilidade. Você precisa de uma sessão de exercícios todo dia. Lembre-se da frase daquele médico inglês: quem não encontra tempo para fazer exercícios, terá que encontrar tempo para ficar doente. Se não pode exercitar-se ao ar livre, há excelentes métodos substitutivos. O de J. P. Muller é um dos mais inteligentes. 13 Mas há outros. Um trabalho manual leve e recreativo seria igualmente precioso para o espírito e para o corpo. Nossos pais não o ignoravam, mas nosso século tornou-se um insensato que zomba da natureza, e por isso a natureza se vinga. Reserve uma vez ao ano, e em alguns outros momentos do ano, períodos de férias. Não me refiro à ausência de qualquer trabalho, que afrouxaria demais faculdades que são naturalmente inconstantes, mas à predominância do repouso, do ar livre e do exercício junto da natureza. Cuide da alimentação. Uma refeição leve, simples, moderada em quantidade e em condimentos, favorecerá um trabalho mais atento e mais livre. Um pensador não passa a vida em sessões de digestão. Vele mais ainda sobre o seu sono. Não durma muito nem pouco. Muito sono torna o sangue e o pensamento pesados, gordurosos, espessos. Pouco sono torna-o suscetível a prolongar e aumentar perigosamente as excitações do trabalho. Observe-se, em matéria de sono, como para a alimentação, encontre a medida que lhe convém e tome a firme resolução de mantê-la. Nessa matéria não há uma lei em geral. Em suma, compreenda que o cuidado com o corpo, instrumento da alma, é para o intelectual uma virtude e uma sabedoria. São Tomás reconhecia-lhe claramente esse caráter e incluiu essa sabedoria do corpo entre os elementos que concorrem para a felicidade temporal. Prelúdio da outra. 14 Não torne-se um raquítico, um fraco, que acabaria mais tarde transformando-se num idiota, num velho extemporâneo,
Não seja um tolo administrador do talento que o Senhor lhe confiou. Mas o cuidado com o organismo corporal comporta também outros elementos. Falamos das paixões e dos vícios como formidáveis inimigos do espírito. Pensávamos então nos seus efeitos psicológicos, nas perturbações que causam no juízo, na orientação do espírito, que transformam-nos, depois de certo ponto, em uma potência das trevas. Agora tratemos de seus efeitos corporais, que tornam-se, indiretamente, doenças da alma. Quem é guloso, preguiçoso, escravo do travesseiro e da mesa, quem abusa do vinho, do álcool, do tabaco, quem esquece de si mesmo nas excitações malsãs, em hábitos a um só tempo debilitantes e enervantes, em pecados mais ou menos perdoados periodicamente, mas cujos efeitos permanecem, como conseguirá praticar a higiene cuja necessidade acabamos de expor? Um amigo do prazer é um inimigo do próprio corpo e logo se torna um inimigo da própria alma. A mortificação dos sentidos é necessária ao pensamento, e somente ela pode nos levar ao estado clarividente de que falava Gratri. Obedece à carne, e estará se tornando carne, e o que é preciso é tornar-se todo espírito. Porque chamam São Tomás de doutor angélico? É unicamente por seu gênio alado? Não. É porque tudo nele estava subordinado ao pensamento genial e santo, porque sua carne, oriunda das margens tirrenas, tinha se revestido com a brancura do Carmelo e do Hermon, porque, casto, sóbrio, pronto para o ardor e afastado de qualquer excesso, era todo ele uma alma, uma inteligência servida por órgãos, conforme a célebre definição. A disciplina do corpo e sua mortificação, aliadas aos cuidados que lhes são necessários, dos quais elas são a melhor parte, essa é, trabalhadores cristãos, e sobretudo vocês, jovens, uma das mais preciosas salvaguardas do seu futuro.